Fala pessoal, beleza? Eric aqui. Eu gostaria de falar com vocês hoje a respeito da discussão em torno de figuras controversas, se representam ou não a igreja brasileira, mas a partir de um vídeo do pastor Lucinho, lá de Minas, e ele fez um comentário a respeito da série Greenleaf. E eu cheguei a este vídeo do Lucinho justamente porque comecei a assistir a série recentemente. É uma série muito boa, como ele próprio atesta no seu comentário. Fala justamente dos bastidores de uma mega igreja na cidade de Memphis, uma igreja majoritariamente negra, é a Igreja do Calvário. E esta igreja é comandada pela família Greenleaf. Nos bastidores desta denominação, desta organização, nós temos desde adultério, mentiras e manipulação por poder, até mesmo casos de abuso sexual, violência. É uma série pesada sob certos aspectos, e segundo Lucinho, isto não representa a igreja. Para ele aquilo é uma caricatura maldosa, parte de um plano para estereotipar a Igreja de Cristo. E a minha impressão, assistindo a série e conhecendo a igreja, é que, infelizmente, aquilo não está muito longe da realidade. É claro que o Lucinho argumenta que nem todos os pastores são ricos, isto é verdade. Porém, nós temos sim uma mercantilização da fé e muitas vezes estas organizações religiosas começam como igrejas e terminam como empresas, como conglomerados, como uma marca comercial. Greenleaf é uma série que nos causa asco em determinados momentos, surpreende como alguém pode utilizar o evangelho para fins tão perversos quanto nós vemos ali. Mas nós vemos isto também na realidade, pessoas que mentem, pessoas que manipulam. Alguns, em determinado momento, já acreditaram naquilo e hoje acreditam só no dinheiro e no status decorrente do cargo, e outros que sequer se converteram em algum momento. Tudo isto é verdade. E esta discussão também se deu nos últimos dias, quando nós descobrimos perplexos os detalhes do inquérito, da acusação feita pela polícia a respeito da morte do pastor Anderson do Carmo, em que a Flor de Lis liderava a igreja e liderava dentro da igreja não só uma organização criminosa que desviava recursos, como, de acordo com a investigação, ela ainda liderava um culto, sequer era uma cristã. O que fica certo e cristalino é que não havia ali nenhum compromisso com o evangelho, não havia ali nenhum temor, nenhuma reverência, nada disto. Tudo ali, aquele moralismo, aquela gritaria, como eu falei em outro vídeo, era tudo falso. E a partir daí, nós podemos traçar paralelos com outros episódios recentes. No dia de hoje, por exemplo, o pastor Silas Malafaia teria uma live com o presidente do PTB, Roberto Jefferson, aquele. O tema desta discussão seria a importância da família cristã na política. Veja só, pastor Silas Malafaia em um diálogo sobre família cristã na política com Roberto Jefferson. Roberto Jefferson já foi preso por conta do mensalão, foi acusado de diversos crimes, se mostrou um agente do submundo da política naquela ocasião, e hoje, apenas porque ele repete alguns clichês, como defesa da família, combate ao comunismo, enfim, defesa da agenda conservadora, ele se torna o principal aliado do bolsonarismo. E nós sabemos a troco de quê? E por que eu falo aqui da live do Silas com o Roberto Jefferson? Hoje a sua filha Cristiane Brasil, ex-deputada e ministra nomeada do presidente Temer, que não tomou posse devido a acusações de corrupção que já carregava à época, foi presa em uma operação da Polícia Federal
se apresentou às autoridades agora mais cedo. E veja, ela é filha do presidente do PTB, aquele que iria falar em uma live com um pastor sobre a importância da família cristã na política. Reparem que isso é exatamente o que acontece em Greenleaf. Há um episódio, por exemplo, em que ocorre um racha na igreja, justamente porque o pastor, James, o bispo, melhor dizendo, ele, envolvido que está nos interesses pessoais, interesses empresariais da sua igreja, aceita promover no seu templo uma homenagem aos policiais, à polícia de Memphis, enquanto a cidade protesta contra a morte de um garoto morto por um policial. E ele faz isso a troco de quê? A troco de vantagens que ele obteria da municipalidade. É exatamente o que mata e que envenena as igrejas hoje. Quando Lucinho e tantos outros argumentam que isso não representa a igreja, a minha primeira reação é concordar. Mas aí eu me lembro de Agostinho de Hipona, que explica que existem dois aspectos da igreja. Existe a igreja visível e a igreja invisível. Nós cristãos entendemos o conceito de igreja como o corpo de Cristo, o conjunto dos salvos. E é a partir deste conceito que Agostinho explica que a igreja invisível é aquela que é perfeita aos olhos de Deus. Mas existe uma igreja terrena em que se misturam os cristãos verdadeiros e aqueles que sequer foram convertidos, os ímpios, os falsos profetas, todos estes fazem parte da chamada igreja visível, aquilo que nós conhecemos socialmente, institucionalmente como igreja. A igreja visível pode ser comparada até à figura do icosaedro. Vocês certamente aprenderam na escola que o icosaedro é um poliedro com 20 faces regulares e estas 20 faces juntas, estes 20 triângulos, formam um corpo. Quem olhar uma face apenas pode ver um triângulo, pode ver um losango, mas aquilo é apenas um aspecto do todo. Então, correto a se dizer a respeito destes escândalos é que eles representam um aspecto da igreja visível. Qual é a nossa postura então? A nossa postura é não fingir demência e denunciar estas coisas, ou naqueles casos em que não há uma postura herética, criminosa, de blasfêmia, você orienta. É evidente que nós não somos perfeitos, eu menos ainda, então a nossa postura é exatamente a de esclarecer, de admoestar, e em alguns casos mais severos, denunciar. Algo que me chama a atenção naquela série, eu não sei se o Lucinho reparou, é que no começo da série, uma das filhas, que é abusada por um tio que é poderoso na igreja, esta filha comete suicídio. E a família se machuca com aquele episódio, fica meio desorientada, mantendo apenas uma fachada de estabilidade e força. Esta filha que comete suicídio é a Faith, ou Fé, em português. É a filha que retorna para restabelecer a justiça, para lutar pela verdade e, dentro das suas possibilidades, praticar a fé de forma verdadeira. É a grace, é a graça. É a graça que joga luz sobre a hipocrisia daquela gente, sobre as práticas danosas que eles possuíam ali. E não é fácil reconhecer que muitas coisas na nossa casa, quando nós conhecemos o Evangelho, que elas estão erradas. Mas quando a graça chega e nos alcança, nós temos uma oportunidade de colocar a casa em ordem e de correr pelo certo, ainda que aquilo nos traga prejuízo terreno. O que nos importa
não são as coisas deste mundo, mas sim a coroa que nos é reservada na glória. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Eu peço que se inscreva no canal, deixe seu comentário, siga também o blog nas redes sociais. Por enquanto é só. Até!